Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 5. A partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei, de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, a cada um de nós aqui presentes, que nos reunimos para ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração para o louvor do Teu nome, desvenda as maravilhas da Tua lei diante de nós, nos ensina a amar ao Senhor e a viver para o louvor do Teu santo nome. Este é o nosso desejo nesta noite, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, diante de um dos textos mais o que mesmo? Não digo que mais difíceis, mas que exige esforço para que nós possamos compreender com mais facilidade aquilo que o Senhor está nos revelando. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há milhares de anos, há muitos e muitos e muitos anos, numa cultura diferente, numa língua que não existe mais. A língua que foi escrita no Antigo Testamento, o grego koiné, ou o aramaico de algumas partes, já não existe. O grego que é falado na Grécia hoje não é esse grego, não é o grego. Podemos receber. Você já ouviu isso? Já ouviu esse tipo de entendimento? A pessoa pode estar saudável, ter filhos saudáveis, estar empregada, o aluguel está pago, está tudo ok. Mas ela ainda continua esperando comer o melhor da terra. Isso acontece por conta de pessoas que separam textos do seu contexto e não lê a Bíblia como um todo. Se nós olharmos para pontos específicos da Escritura, sem compararmos com todo o resto, nós vamos produzir muitas heresias, irmãos, muitas. Atribui-se essa frase a diversas pessoas, né? Mas o fato é que ela existe, de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias.
Não a Bíblia em si, mas o modo como muitas vezes nos aproximamos dela. Nós olhamos para a Escritura, olhamos para o Salmo 91, e o texto diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por que raios eu vou usar uma máscara? O texto está dizendo, vão cair 1000 à tua direita, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua... Mas você não vai ser atingido. E as pessoas só fazem esse tipo de inferência por falta de olhar a Escritura como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos o capítulo 5 de Romanos, não é diferente. Nós precisamos olhar a Escritura como um todo. Muito daquilo que eu vou comentar com os irmãos nesta noite não é algo que está dito com toda a clareza exatamente nesse texto, mas que está dito na Escritura e que esse texto compõe esse entendimento. Como é que nós entendemos, irmãos, uma doutrina bíblica qualquer, a doutrina bíblica da salvação, do pecado, do Espírito Santo, sobre o ser de Deus, a obra do Espírito Santo? Como é que nós entendemos? À luz de toda a Escritura. A gente não pega apenas um texto e diz assim, olha, por conta desse texto, nós vamos criar uma doutrina sobre o Espírito Santo. Atos 2, o Espírito Santo veio sobre as pessoas e elas falaram em línguas. Atos 10, o Espírito Santo veio sobre pessoas na casa de Cornélio e elas falaram em línguas. Logo, se o Espírito Santo veio sobre nós, nós temos que falar em línguas. Esse tipo de inferência vai sempre levar a um entendimento incorreto da Escritura. Nós precisamos de disposição para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso também não é novidade, porque nas respectivas áreas de trabalho, de atuação de cada um de nós, ninguém abre um manual no meio, não é? Imagine se um estudante de medicina abrisse um livro sobre fisiologia humana bem no meio, abrisse um tratado sobre cardiologia no meio, lesse 2 páginas e aí ele entendesse assim, não, eu já fiz a minha devocional. E aí ele sai de casa e vai para o hospital. O que ele vai fazer? Com 1 página, 2 páginas sobre cardiologia, que ele leu enquanto se aprontava para ir para o hospital? Nada. Exatamente nada, irmãos. Não é assim em nenhuma outra área. É a mesma coisa que acontece. Acontece isso no direito. Em qualquer lugar, você não tem como passar para determinados pontos do direito sem entender o geral. Você precisa compreender, comparar o geral, fazer interagir leis, decretos, até que você possa emitir uma opinião à luz de todo o direito. Não é assim que se faz. É exatamente o mesmo que acontece com a Escritura. A gente não pode abrir um texto em qualquer canto que seja, e apenas com aquele texto, baseado apenas naqueles 2 ou 3 versículos, dizermos assim, olha, é isso. Foi isso que eu entendi. Deus falou ao meu coração quando eu li esse versículo. Sim, Deus fala ao nosso coração, irmãos. Quando nós lemos toda a Escritura, não tenha dúvida disso. Quando nós lemos um versículo, Deus fala ao nosso coração. Quando nós lemos um texto inteiro, um capítulo, um livro inteiro, Deus fala ao nosso coração. E fala muito. Essa semana, lendo Crônicas, estou lendo Crônicas essa semana, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é o modo como Deus levantava inimigos para trazer os reis de Israel a ele, para lembrar a eles que eles estavam errados. Os reis começavam a se comportar de uma forma que não agradava a Deus. Deus mandava um profeta. Um profeta ia lá e dizia, olha, você está oprimindo o povo, você está cobrando impostos mais caros, você está obrigando as pessoas a fazerem coisas erradas. E aí o rei continuava com a dureza do seu coração e permanecia no mesmo caminho. E aí Deus levantava inimigos dentro de sua própria casa, dentro do seu próprio reino. E enquanto lia Crônicas e pensava sobre essas coisas essa semana, eu fiquei pensando quantas tribulações Deus não tem trazido à minha vida porque eu não tenho ouvido a sua voz. Porque apesar de me alertar, de chamar a minha atenção pela sua palavra, talvez, como alguns dos reis de Israel, meu coração tenha se endurecido. E o Senhor precisa, sim, levantar alguém que talvez vá me sacudir, que talvez vá dizer assim, olha, preste atenção no que você está fazendo. Nós só percebemos isso porque Deus continua falando ao nosso coração, mas nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Então, quando parar para ler a Escritura, leia ela por completo.
Não leia apenas textos específicos, sabe? Leia a Bíblia completamente, peça ao Senhor que lhe dê orientação, que fale ao seu coração, antes de qualquer coisa. Então, vamos a Romanos, né? Vamos ao nosso texto. Paulo começa dizendo que por um só ser humano entrou o pecado no mundo. E ele aponta para Adão, ele está fazendo uma referência a Gênesis, capítulo 2, dos versículos 15 até o versículo 17, 18. É o momento em que Deus diz a Adão, ao homem que ele criou e colocou no jardim, ele diz, olha, você pode comer de todas as árvores, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Adão, como eu e você já sabemos, come do fruto daquela árvore, tanto ele quanto Eva, e eles morrem. Espiritualmente, eles morrem na mesma hora. O que é morte espiritual, irmãos? Estar separado de Deus. Estar separado de Deus é igual estar morto espiritualmente. Aquela pessoa, por exemplo, que você acha que é um menino tão decente, que é um rapaz muito educado, que é um moço de família, que é um amigo do Evangelho, ele está morto espiritualmente se não estiver em Cristo. Não existe um meio termo. Ou nós estamos em Cristo e estamos vivos, ou nós estamos separados de Cristo e nós estamos mortos espiritualmente. O amigo do Evangelho é alguém que está morto espiritualmente. Entendem? Alguém que apenas gosta, alguém que acha bonito, alguém que gosta do discurso, que gosta da palavra, alguém que gosta do cântico, mas que não tem compromisso verdadeiro com Deus. Essa pessoa está morta espiritualmente por conta daquilo que Adão fez. Todo ser humano já nasce no mundo morto espiritualmente. No momento em que ele nasce, ele já nasce morto espiritualmente, distante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Adão pecou e morreu. Todos nós, a partir de Adão, também morremos. Por quê? Porque nós também pecamos. Não apenas porque Adão pecou, mas porque todos nós pecamos. Qual é a prova mais contundente, irmãos, de que as pessoas pecam? Elas morrem. Elas morrem. O pecado é o salário, a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Uma única pessoa que não precisaria morrer é aquela que não pecasse. E o único que esteve aqui e não pecou, ainda morreu por nossa causa. Não morreu pelos seus próprios pecados, porque ele não precisava, porque ele não tinha pecado, a morte não tinha domínio sobre ele, mas morreu pelos nossos pecados, que foi o Senhor Jesus. Fora isso, todos pecaram. Todos nós somos filhos de Adão nesse sentido. Neste sentido, todos somos filhos de Adão. Todos nascemos mortos. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz que eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não estava falando, por algum acaso, de que a mãe tivesse tido um relacionamento extraconjugal ou coisa parecida, e por isso ele seria um filho vindo de um pecado que a mãe cometeu. Não era isso que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo é que ele é pecador desde que ele nasceu, porque ele, eu e você e todos nós nascemos em Adão. Adão representou a mim e a você, irmãos. E quando ele pecou, todos nós pecamos nele. A prova mais clara disso é que nós pecamos desde o momento que nascemos. E há um determinado momento em que nós pecamos de forma voluntária. Quando crianças, quando bebês, nós não temos consciência do nosso pecado, né? Nós não temos consciência da ira, não temos consciência da raiva. Quando nós batemos no rosto da nossa mãe, que é onde nós somos apenas um bebezinho, nós não temos noção do que estamos fazendo, né? É claro, ele não queria bater no rosto da mãe. Acontece que a mãe está com ele aqui, ele é um bebê. É claro que a parte do corpo da mãe que fica mais perto da mãozinha dele é o rosto. Ele não iria bater no joelho. É simples, né? As pessoas dizem assim, não, ele bateu no meu rosto, mas ele está no seu colo. Você queria que ele batesse aonde? No seu joelho? Entende? A intenção dele não é, eu vou lhe ofender, eu vou bater no seu... Não é. É só porque ele está irritado. Ele é um filho de Adão.
Ele é um pecador. Ele nasceu assim em pecado. E por isso ele expressa a insatisfação dele dessa forma. Quando ele cresce, fica como nós, né? Nós temos mais consciência. Então nós tentamos não fazer. E quando pecamos, nós pecamos conscientes. Todos nós estamos em Adão, irmãos. Todos nós estamos mortos. O versículo 13 diz para a gente que antes da lei ser dada, né, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que ele está dizendo? Que sempre houve morte. Sempre houve. A morte sempre houve como uma consequência do pecado. Quando ele diz, olha, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Como é que ele sabe disso? Porque havia morte. A morte é o salário do pecado. Logo, se havia morte no mundo, havia pecado no mundo. E aí, mas ele continua, né? Mas o pecado, ele não é levado em conta, não se faz conta exatamente daquilo que as pessoas estão fazendo, enquanto não há uma lei que diga como aquilo deveria acontecer. Por isso, no versículo 14, ele continua, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão peca e todo ser humano, depois de Adão, peca. Todo ser humano, depois de Adão, morre. Todo ser humano, depois de Adão, não tem como escapar dessa consequência do pecado. Até que chega um momento em Moisés que Deus dá leis claras ao homem, para tentar regular o modo como pecadores agora vão viver. Nós não precisamos de regras, irmãos. Sempre foi assim. Desde que o pecado entrou no mundo, nós precisamos de regras muito claras para tentar conter um pouco da nossa maldade. Algumas pessoas dizem assim, não, no primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas são mais civilizadas. Talvez sim, irmãos, talvez sim. Mas uma coisa é certa, muitas e muitas vezes é o medo da punição. É o medo do erro, é o medo de ser cobrado, é o medo da pena. Nos Estados Unidos, o número de pessoas que tenta burlar a Receita Federal Americana é imenso. É imenso, irmãos. Mas o número de pessoas que vai presa por isso é grande também. De vez em quando você vê no noticiário um artista que foi preso. Uma pessoa famosa que foi presa porque tentou burlar o imposto de renda. Isso acontece aqui. Isso acontece. Por algum acaso, se um jogador for jogar uma partida de futebol nos Estados Unidos ou na Europa e comprar um container cheio de coisas e trazer, e porque ele é um jogador famoso e passar pela Receita Federal, alguém diz alguma coisa a ele? Não. Logo, os outros veem um jogador fazer isso, veem uma pessoa famosa fazer isso, o que é que elas fazem? A mesma coisa. Elas não conseguem trazer um container, até porque não tem dinheiro para isso, mas elas trazem 2, 3, 4, 5 malas, quantas podem, e pronto. Não tem medo da punição. Então, inúmeras vezes nesses locais, o que acontece não é que as pessoas são menos pecadoras, é que elas conhecem a pena que elas vão precisar pagar pelo erro. O Senhor revela a Moisés um modo como as pessoas deveriam viver para conter a maldade, para conter a consequência desse pecado que surge em Adão. Os seres humanos, então, estão perdidos em Adão. Mas o versículo 14 aponta, fala algo para a gente que começa a esclarecer o contraste que Paulo quer fazer aqui no texto. No final do versículo 14, ele diz assim, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão, a figura de Adão, apontava para uma outra pessoa, prefigurava uma pessoa que haveria de vir. E ele começa a discorrer sobre essa pessoa, a fazer essa comparação, esse contraste. A partir do versículo 15, ele está dizendo, fazendo o contraste entre Adão e entre o Senhor Jesus Cristo. Adão como aquele que arrastou a todos para o pecado e para a morte, e como o Senhor Jesus, aquele que leva a todo aquele que nele crê a viver para a glória do seu nome, a ser o seu povo. Então, Adão representa a todos que pecaram. O Senhor Jesus Cristo representa a todos que pela fé se voltam para Ele.
Eu comecei gastando aquele tempo no começo falando sobre como ler a Escritura, porque a partir do versículo 15, nós vamos ver várias vezes Paulo usando a palavra muitos e todos de uma forma diferente da que a gente usa, pelo menos da que a gente deveria usar, né? Algumas vezes Paulo fala em muitos e ele quer dizer todos. Outras vezes é o contrário, ele está falando de todos, mas ele quer dizer muitos. A gente geralmente não deveria falar assim, né? Embora a gente também faça isso. Quando a gente chega para o nosso filho e diz: você fez todo o dever de casa? Diz sim, fiz tudo, pai. Menos a página 8. Diga, quem de nós nunca fez isso? Ou não faz isso? Você fez tudo o que deveria fazer? Você fez toda a sua tarefa? Fiz tudo sim. Aí respira, toma um gole e diz: menos a página 8. Menos arrastar aquela estante. Eu limpei tudo. Só não arrastei aquela estante do lugar. É tudo. Veja, se a gente deixou a página 8, se a gente não arrastou a estante do lugar, foi tudo? Não foi tudo. Mas a gente não fala assim: eu fiz tudo, menos a página 8. Não, eu limpei tudo. Eu só não tirei a estante do lugar. Então você não limpou tudo. O lugar onde a estante está continua sujo. Você não conseguiu fazer isso. Então, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente usa esse tipo de vocabulário, mas a gente olha para a Escritura e diz assim: não pode ser assim. Se aqui diz todos, são todos. Se aqui diz muitos, são muitos. Mas Paulo não tem essa preocupação com a semântica para atender a ouvintes, a leitores do século 21. O que é que Paulo está começando a desenvolver então? Ele está dizendo: olhe, em Adão todos morreram, mas em Cristo, aqueles que pela fé se voltam para Ele, são ressuscitados. Ele começa então no versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, vejam, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, ele está falando de morte espiritual. Foram muitos, irmãos? Todos. Muitos, todos. É verdade, todos são muitos. Mas todos foram afetados pelo pecado. E aí ele segue: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E ele começa a dizer: olhe, em Adão as pessoas pecam, mas é em Jesus Cristo que elas são resgatadas. Adão representava um povo e Jesus Cristo representa um povo. Adão representa um reino, o reino da morte, o reino do pecado, que é como eu e você conhecemos o mundo, e o Senhor Jesus Cristo representa o seu povo, um povo santo, eleito, um povo zeloso de boas obras. Não é interessante? É esse povo que é representado pelo Senhor Jesus. E ele diz que isso acontece pela graça de Deus que alcança a cada um de nós. E isso só acontece, irmãos, por conta dessa graça. Não acontece de uma outra forma. Não acontece porque nós fizemos alguma coisa. É interessante que nesse aspecto nós nascemos todos mortos, mas precisamos crer em Cristo para que nós venhamos a ter vida. Do contrário, nós não vamos ter. Do contrário, nós podemos ter qualquer coisa, menos vida espiritual. Vida espiritual é estar ligado a Jesus Cristo, é ter certeza da vida eterna. Vida espiritual, irmãos, é ter consciência de que se por algum acaso algum vulcão espanhol, digamos que estivesse acontecendo, né? Que acontecesse alguma coisa parecida com isso, um vulcão espanhol em algum lugar que entrou em erupção, parece-me que hoje, e que por algum acaso fôssemos atingidos por um tsunami, ainda agora à noite, antes de encerrar o culto, estar em Jesus Cristo é saber que estaremos com o Senhor. Estaremos todos com o Senhor. Isso é estar em Jesus Cristo. Isso é ser vivo espiritualmente. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer a você que se você não se sente assim, se você nessa noite se sente, imagina que não estaria com o Senhor, que se a água invadisse aqui a igreja e todos nós morrêssemos afogados aqui, que você não estaria com o Senhor.
há a oportunidade de fazer isso hoje. Há a oportunidade de se voltar para Cristo, de ter um compromisso de verdade com Ele, de consagrar sua vida de verdade ao Senhor, de abrir mão de pecados, de abrir mão de servir a você mesmo e servir ao Senhor Jesus, de modo que você possa estar em paz com ou sem tsunami, que você possa estar em paz com ou sem coronavírus, ou com qualquer outra coisa. Isso é estar em Jesus Cristo e ser representado por Ele. A ofensa de Adão, é o que diz Paulo, a ofensa acaba com todos nós e lança o mundo no lugar onde eu e você estamos. Aquilo que eu e você, irmãos, vemos no noticiário, na televisão, é o reino de Adão. É o reino daquelas pessoas que pecaram, que estão distantes de Cristo, que não conhecem ao Senhor como Salvador. Quantos de nós, a gente fica consternados até, né? Quando nós ligamos a televisão diante das notícias que nós vemos. Quantos de nós? Às vezes eu tenho a impressão que faz muito mal. Tá vendo determinados noticiários. Porque nós estamos recebendo notícias, irmãos, de um reino de morte. Esse é o reino de todos aqueles que estão em Adão. De todos aqueles que pecaram, não à semelhança de Adão. Não cometeram exatamente o mesmo pecado que ele, mas que pecaram e que por isso vivem distantes do Senhor. E que por isso produzem esse tipo de vida que eu e você acompanhamos diariamente no noticiário. É a vida no reino da morte. O Senhor Jesus chegou a dizer, falando deste reino, né, que o mundo jaz no maligno. Essa é a descrição de um mundo habitado pelo pecado, de um mundo de pessoas que são filhas de Adão, que não nasceram de novo, que não se voltaram para Deus. É o mundo do homem, onde o homem é o próprio lobo do homem. Ele é o próprio devorador do seu companheiro, do seu amigo. É este o mundo de pessoas que estão em Adão, que estão afastadas do Senhor. Mas o texto também fala para a gente sobre esse segundo Adão, sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre um reino de paz e um reino de graça e um reino de vida. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da vida reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte reina, irmãos, por causa do pecado. Quando nós nos referimos, por exemplo, às coisas que nós passamos, aos sofrimentos que nós enfrentamos às vezes, e nós dizemos que isso é uma morte. Já usou essa expressão? Vamos dizer assim, se referindo a determinada coisa ruim, determinada coisa difícil, situação difícil que a gente está passando, e diz assim, rapaz, isso é uma morte, meu irmão, misericórdia. Não é uma expressão que a gente usa, é verdade, irmãos. É verdade, a Bíblia diz que é assim. O mundo vive dessa forma, mas aqueles que estão em Cristo, diz o versículo 17, eles reinarão por meio do Senhor Jesus. O reino de Cristo, o reino do povo de Deus, é um reino diferente, irmãos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz, olha, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ele começa dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Esse é o novo reino do qual eu e você fazemos parte. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, fazem parte deste novo tipo de reino que ainda habita neste mundo. Nós ainda estamos neste mundo, irmãos. Ainda estamos vivendo com filhos de Adão. Ainda estamos vivendo em um mundo onde habita o pecado, a maldade, onde reina a morte. Ainda estamos vivendo neste mundo, mas nós fazemos parte de um outro reino. É um outro reino que existe dentro deste mundo, formado por pessoas que vivem em justiça,
diante de Deus. Você pode dizer, mas existe muito pecado, existe muita maldade no mundo. Existe mesmo, irmãos. Por favor, só não tire os seus olhos de algo que também é verdade. A graça de Deus também está atuando no mundo. A graça do Senhor está nos sustentando. Irmãos, muitas e muitas vezes nós ficamos extremamente tristes, abatidos, desesperançosos. Quantas vezes? Porque nós olhamos apenas para a maldade que reina no mundo, mas não olhamos para a graça de Deus, que também invadiu o nosso mundo, e que separou pessoas para si, e que tem mudado o coração de pessoas, e que tem transformado o mal em bem. O modo como Paulo diz isso, a partir do versículo 18, é o seguinte: assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os seres humanos, assim também pela justiça de um só veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. É isso que ele está dizendo. Na realidade, assim, há pecado, há morte, há tristeza, há maldade no mundo. Mas há a graça de Deus que justifica pessoas, irmãos. Que transforma pecadores como eu e você. Pessoas que antes não conheciam a Deus, pessoas que antes viviam para si mesmas, mas agora vivem para o Salvador, vivem para o seu Rei. Pessoas que antes viviam como Adão viveu, como seu primeiro pai viveu, mas agora vivem em Jesus Cristo. E ele completa dizendo que aonde aumentou o pecado, versículo 20, né? Aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Muito, muito, muito mais. Irmãos, o Senhor Jesus está formando um povo seu, resgatando um povo seu dentre os filhos de Adão, dentre aqueles que pecaram, que não pecaram à semelhança de Adão, mas que pecaram, dentre aqueles que viveram na morte, dentre aqueles que viveram apenas para si mesmos. O Senhor está resgatando um povo. O Senhor está trazendo pessoas para si, convertendo corações, atraindo pessoas, arrancando pessoas de um mundo de usura, de maldade, de morte, de materialismo, e atraindo para o seu reino, um reino de vida, de justificação, um reino onde as pessoas pensam primeiro nas outras, irmãos. Este reino no qual eu e você fazemos parte, ele não apenas nos justifica, não apenas nos coloca diante de Deus como pessoas justas por causa da morte de Cristo, mas este reino também nos muda aqui na nossa vida prática, transforma o nosso coração, irmãos, dia após dia, mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ver o mundo, de encarar as coisas aqui no mundo. Se você faz parte do reino do Senhor Jesus Cristo e não do reino de Adão, você sabe que a sua esperança não está completamente neste mundo. Você sabe que você não precisa ter toda a felicidade, todo o bem e tudo aquilo que você mais deseja aqui neste mundo. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreve essa carta, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: porque se nós esperássemos em Cristo apenas neste mundo, nós seríamos os mais miseráveis dentre os seres humanos. O que ele está dizendo é, na realidade, nós não estaríamos em Cristo. Não estaríamos em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, e isso é uma das características do Filho do Reino, ele não está esperando comer o melhor da terra aqui apenas. Ele sabe que aqui o Senhor vai suprir muito do que ele precisa. Ele sabe que aqui o Senhor vai suprir alimento, o Senhor vai suprir saúde, o Senhor vai providenciar roupa. Vai mesmo. Isso é promessa dele. O Senhor Jesus fala isso já no meio do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 6, né? Ele diz: olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, não se preocupe com o que você vai vestir, porque o Senhor vai providenciar. Ele lhe deu a vida, então ele vai lhe dar o alimento para manter a vida. Ele lhe deu o corpo, então ele vai lhe dar a roupa para vestir o corpo que ele lhe deu. É verdade, o Senhor vai nos dar muito, irmãos, muito mesmo.
Algumas vezes a gente não fica feliz porque nós não conseguimos ficar contentes com aquilo que recebemos, né? Nós não queremos, muitas vezes, apenas uma roupa que cubra o corpo. Nós queremos saber qual é a etiqueta que tem no bolso, qual é a logomarca que tem no canto. A gente não quer saber, não quer ser só coberto. A gente quer ser coberto por uma determinada marca, por um determinado status, por um determinado valor. E as pessoas muitas vezes se entristecem por conta disso. Mas que o Senhor tem providenciado? Tem. O Senhor tem providenciado comida, alimento, roupa, vestimento, tudo aqui neste mundo. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque no meio deste mundo, neste mundo que ainda é o reino dos filhos de Adão, também há sofrimento, também há dor, também há tristeza. É assim que o mundo é assim que nós vivemos. Mas entendam, um momento, vai haver uma hora que não será assim. Vai haver uma hora que o reino da morte vai acabar completamente, irmãos. Definitivamente. É por isso que um filho do reino, ele precisa olhar para diante. Ele não pode ter toda a sua esperança nesse mundo, porque a nossa vida aqui nesse mundo é um infinitésimo do tempo que nós teremos na eternidade. Não dá sequer para comparar com toda a nossa vida na eternidade. Foi por isso que o Senhor Jesus disse àquele jovem que tinha muito dinheiro, né? Você tem muito dinheiro, você já conseguiu muito. Por conta do seu trabalho, você já ganhou muito dinheiro. Mas você é uma pessoa que teme a Deus? Faça o seguinte, dê tudo que você tem. Venda tudo que você tem, me siga. Me siga. E você vai ter um tesouro no céu. E naquela hora, aquilo que estava no coração daquele moço vem à tona. Ele, na realidade, adorava as suas posses, né? O texto diz que ele sai dali triste, porque ele era uma pessoa que tinha muitos bens e ele gostava dos seus bens. No momento em que o Senhor Jesus o chama para uma decisão, naquela hora, aquilo que é mais forte no seu coração se revela. Esses momentos de decisão, irmãos, revelam de quem nós somos filhos, em que reino nós estamos. Se nós somos filhos de Adão, e aí temos toda a nossa esperança nesse mundo, na nossa saúde, na nossa condição financeira, na nossa condição social, ou se nós somos filhos de Jesus Cristo, ou se nós fazemos parte de um outro reino. E sim, nós lutamos por essas coisas aqui no mundo, mas a nossa esperança está no céu. A gente constantemente continua olhando para o céu e não para as coisas que estão aqui e que vão ficar aqui. Vão ficar, irmãos. Você e eu sabemos disso. Ninguém vai levar nada disso. Ninguém vai tirar nada daqui. Por isso eu queria incentivar você a escolher de verdade. A que reino você pertence? A que reino você pertence? Você ainda pertence ao reino da morte? Ao reino de Adão? Você ainda pertence ao reino daquele homem que matou o seu irmão porque a oferta dele foi aceitável diante de Deus? Foi o que aconteceu com Caim, né? Caim não oferece uma oferta agradável a Deus. Foi ele que não ofereceu a oferta agradável a Deus. Mas quando a oferta é rejeitada, ele mata o seu irmão. Eu e você precisamos escolher de verdade, irmãos. Hoje, a que reino nós pertencemos? E eu não estou dizendo para eu e você escolhermos se nós somos membros desta ou daquela igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Se você é membro dessa igreja, se você é membro de alguma outra igreja, se seus pais são crentes, se você é crente desde que nasceu. A pergunta é, a que reino você pertence? Como é que isso tem se manifestado no dia a dia do trabalho, da faculdade, das escolhas que eu e você fazemos? São essas escolhas, irmãos, que nós fazemos, que apontam para o reino dentro do qual nós vivemos. Não é apenas o fato de dizer, não, eu estou em Jesus Cristo, mas as escolhas que eu e você fazemos. Essas escolhas dizem a que reino nós pertencemos. Eu espero que o Senhor nos dê graça para que nós possamos nos mover na direção dele dia após dia, irmãos. Para que nós possamos viver em paz,
sabendo que o nosso reino não acaba aqui neste mundo, porque ele não é deste mundo. Não é interessante isso? Ele não vai acabar aqui. Não vai acabar, porque ele não é daqui. É só por isso. O nosso reino é um reino eterno. Nós servimos a um Senhor eterno. Nós estamos vivendo um momento da nossa vida eterna aqui no mundo, junto com filhos de Adão, afetados pelo pecado. Mas a maior parte da nossa vida será vivida com o Senhor para todo sempre e eternamente, se eu e você cremos em Cristo, se eu e você vivemos neste mundo de modo que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Se eu e você não vivemos dessa forma, nós vamos passar a eternidade com os filhos de Adão. Aqueles que vivem como filhos de Adão neste mundo vão passar a eternidade como filhos de Adão. E eu tenho certeza, irmãos, nenhum de nós gostaria disso. Nenhum de nós. Então, escolha hoje a que reino você pertence, escolha hoje a quem você serve e permaneça firme neste caminho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou perdidos em Adão. O Senhor não nos deixou sem salvação. O Senhor não nos deixou em um reino de morte, de corrupção e de pecado. Mas o Senhor nos atraiu para si. O Senhor desceu do céu para morrer e nos resgatar dos nossos próprios pecados. O Senhor morreu na cruz para nos livrar da nossa vã maneira de viver. E por isso nós estamos diante do Senhor hoje. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé e nos ajude a percebermos, Senhor Jesus, que apesar de vivermos entre os filhos de Adão, nós não somos um filho de Adão neste sentido, não somos mais deste reino, mas nós somos do reino do Senhor. Ajuda-nos a vivermos como filhos do reino, Pai, do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus Cristo, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Amém.